E aí, traders? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos entrar na fase final da nossa jornada, a mais aguardada por todos, a fase 5, o caminho para se tornar um mestre day trader. Se você seguiu todas as etapas até aqui, parabéns! Você já construiu uma base sólida e está pronto para dar o salto de qualidade que separa os amadores dos profissionais de alta performance. Esta fase leva de 3 a 6 meses de prática contínua e focada. E é aqui que a mágica realmente acontece. O objetivo é claro: transformar você em um operador consistente, disciplinado e lucrativo, capaz de extrair o máximo do mercado dia após dia. É a fase da maestria, do refinamento, onde cada detalhe conta. Então, se você está sério sobre fazer do day trade sua profissão, pegue seu café, ajuste sua cadeira, porque vamos mergulhar fundo nas estratégias e mentalidades que definem os verdadeiros mestres do mercado. Vamos nessa. Primeiro, o pilar fundamental do mestre day trader: operar com um plano de trading escrito. Chega de improviso, chega de operar no feeling. Um profissional de alta performance tem regras fixas e inegociáveis para tudo. Isso significa que antes mesmo de o mercado abrir, você já sabe exatamente quais são suas condições de entrada. Quais sinais o gráfico precisa te dar para você clicar em comprar ou vender? Isso tem que estar no papel. Da mesma forma, suas regras de saída são igualmente cruciais. Onde está o seu alvo de ganho? Onde está o seu stop de perda? Isso não pode ser decidido no calor do momento. E, claro, a gestão de risco. Qual é o risco máximo que você aceita por operação? E por dia? Um plano escrito é o seu manual de instruções, o seu guia. Ele remove a emoção da equação e força você a ser objetivo e disciplinado. Pense nele como o mapa de um piloto de avião. Ele não decola sem saber a rota, a altitude e os procedimentos de emergência. No trading, é a mesma coisa. O segundo ponto é ter uma rotina disciplinada. E isso começa com um checklist diário. Os mestres não chegam na frente da tela 5 minutos antes do pregão e saem clicando. Existe um ritual. Antes de qualquer operação, você precisa verificar as notícias macroeconômicas importantes do dia. Tem alguma divulgação de dados que pode chacoalhar o mercado? Você precisa saber. Você deve analisar o gráfico em tempos maiores, como o diário e o de 60 minutos, para entender o contexto, a tendência principal. Onde estão os suportes e resistências mais importantes? Só depois de ter essa visão panorâmica é que você desce para o seu gráfico operacional, seja ele de 5 ou 15 minutos. Esse checklist garante que você nunca seja pego de surpresa. É a sua preparação de campo de batalha. Ele te coloca no estado mental correto, focado e ciente do terreno onde você vai operar. A disciplina na rotina é o que cria a consistência nos resultados. Agora, vamos falar sobre a habilidade mais refinada de um trader mestre: dominar a leitura de contexto do mercado. Isso vai além de simplesmente identificar um padrão de candle. É a capacidade de conectar os pontos entre o cenário macro e o micro. O que o cenário macroeconômico está nos dizendo? Estamos em um ambiente de aversão ao risco ou de otimismo? Como isso afeta o ativo que você opera? Depois, você traz essa visão para o micro, para o gráfico intradiário. O preço está trabalhando acima ou abaixo da média móvel principal? Ele está respeitando as regiões de volume? A leitura de contexto é a arte de entender a narrativa do mercado. Quem está no controle, os compradores ou os vendedores? A força deles está aumentando ou diminuindo? Dominar isso permite que você antecipe movimentos com maior probabilidade de acerto, em vez de apenas reagir. Você começa a sentir o fluxo do mercado, não de forma mística, mas com base em uma análise profunda e multifacetada. Outra característica do mestre é a diversificação de setups. Atenção! Isso não significa sair por aí atirando para todo lado com 10 estratégias diferentes. Significa ter de 2 a 3 setups de alta confiança, que funcionem em diferentes condições de mercado. Por exemplo,
Você pode ter uma estratégia principal para mercados em tendência, talvez um pullback na média móvel. Mas o que você faz quando o mercado está lateral, consolidado? Aí você precisa de um segundo setup, talvez focado em operações nas extremidades da congestão. E talvez um terceiro setup para momentos de alta volatilidade, como a abertura do pregão. Ter essas ferramentas na sua caixa te torna um trader mais versátil e adaptável. Você não fica refém de uma única condição de mercado. Se o mercado muda seu comportamento, você simplesmente saca uma outra ferramenta e continua trabalhando. Cada um desses setups deve ser testado, validado e fazer parte do seu plano de trading, com regras claras de entrada, saída e risco. Passando para as tarefas práticas, é hora de escalar suas operações. Isso significa operar com contratos maiores. Mas, e aqui está o segredo, mantendo o seu percentual de risco fixo. Se o seu plano diz que você arrisca 1% do seu capital por operação, esse percentual não muda. O que muda é o tamanho do seu capital, que esperamos esteja crescendo. Se você tinha R$ 10.000 e arriscava R$ 100, ao passar para 20 mil, seu risco de 1% se torna R$ 200. Isso permite que seu financeiro cresça de forma proporcional, sem aumentar a sua exposição ao risco de forma irresponsável. É um crescimento controlado e sustentável. O objetivo não é ficar rico da noite para o dia, mas construir um crescimento consistente ao longo do tempo. Aumentar a mão de forma gradual, à medida que sua confiança e seu capital aumentam, é o caminho profissional para a escalada dos seus resultados. Uma tarefa que nunca, jamais, pode ser negligenciada é a revisão semanal de resultados. Todo final de semana, o mestre day trader senta e age como um cientista, um detetive do seu próprio desempenho. Ele não olha apenas para o resultado financeiro. Ele abre o relatório de performance e analisa cada trade. Por que eu entrei aqui? Eu segui o plano? Onde eu saí? Foi no alvo, no stop, ou pulei fora antes por medo? Quais foram os meus melhores trades e por quê? E os piores? Onde estão as falhas recorrentes? Estou hesitando para entrar? Estou movendo o stop? Essa revisão honesta e brutal é o seu maior professor. É aqui que você identifica seus pontos fracos e pode criar um plano de ação para corrigi-los na semana seguinte. Sem essa análise crítica, você está condenado a repetir os mesmos erros indefinidamente. É o processo de melhoria contínua que te leva à excelência. Pensando a longo prazo, o mestre cria um plano anual de performance. Isso não é sobre quanto dinheiro você quer ganhar, mas sim sobre metas de desempenho. Por exemplo, você pode definir uma meta de alcançar um retorno mensal de 5% sobre o capital, com um drawdown máximo de 10%. Ter essas metas percentuais te ajuda a manter o foco no que realmente importa: a gestão de capital e a consistência. O financeiro será uma consequência. Esse plano anual te dá um norte, uma direção. A cada mês, você compara seu resultado com a meta. Se ficou abaixo, o que aconteceu? O que precisa ser ajustado? Se ficou acima, ótimo. Como posso manter essa performance? Isso transforma o trading de uma caça ao dinheiro diário para um negócio de longo prazo, com planejamento, metas e controle. É a visão empresarial aplicada ao mercado financeiro. Por fim, uma das maneiras mais poderosas de solidificar seu conhecimento é ensinar ou compartilhar o que você aprendeu. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode criar um diário de trading público, participar de um grupo de estudos, ser um mentor para um trader mais novo, ou até mesmo, como eu estou fazendo aqui, compartilhar seu conhecimento em um canal. Quando você se força a explicar um conceito para outra pessoa, você organiza suas próprias ideias de uma forma muito mais clara. Você percebe lacunas no seu próprio entendimento. Ensinar reforça o aprendizado de uma maneira incrível. Não precisa ser para uma grande audiência. Compartilhar suas análises e ideias com um colega trader já é extremamente valioso. Esse ato de partilha te posiciona como uma autoridade no assunto, primeiro para si mesmo e depois para os outros, consolidando sua confiança
e maestria. E assim, pessoal, concluímos nossa jornada pelas 5 fases para se tornar um mestre day trader. Passamos da descoberta inicial, pelo desenvolvimento técnico, pela consistência na simulação, pela transição para a conta real e, finalmente, pelo refinamento da maestria. Lembre-se, o trading não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Exige paciência, disciplina e um compromisso incansável com a melhoria contínua. Cada fase tem seu propósito e não deve ser pulada. Se você seguir esse caminho, dedicando tempo e esforço em cada etapa, as chances de você se tornar um profissional de alta performance aumentam exponencialmente. O mercado sempre estará aqui, a oportunidade é diária. Foque no processo e os resultados virão. Muito obrigado por me acompanhar nesta série incrível. Foi um prazer compartilhar essa jornada com vocês. Espero que este conteúdo tenha agregado muito valor e te dado um mapa claro para seguir. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários em qual fase você está e quais são seus maiores desafios. Vamos continuar essa conversa por lá. Um grande abraço e excelentes trades a todos!